Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Augusto e os demais que estão me assistindo. Que a paz de Jesus esteja entre nós e que nos inspire bastante no que vamos falar e também na compreensão. Então, vamos falar um pouco de um assunto, né? Mais uma vez, um assunto pertinente. Estamos vivendo, né? Dois momentos muito difíceis no mundo, mas o Brasil se supera, porque temos a pandemia, certo? E a guerra política. E muitos espíritas questionam, né, e afirmam que o espírita não deve falar de política no espiritismo. Não é verdade? Nós escutamos isso, né? As pessoas até acabam discutindo, né? Que não pode fazer. Então, vamos fazer uma reflexão. O espiritismo é apolítico, né? Divaldo, o Haroldo, eles falam isso aí. O espiritismo é apolítico, mas o espírita, ele tem o direito de votar, de escolher seus governantes e até mesmo atuar no meio espírita, né? Porque nós já tivemos grandes espíritos que, quando encarnaram aqui no Brasil, estiveram na política. Bezerra de Menezes, Freitas Nobre, Caibar Schutel. Agora, formar um partido espírita? Não. Aí tá tudo errado. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Quem estuda Aristóteles, né, vai saber que a política e partidos políticos, ideologias, são coisas totalmente diferentes, tá? O escopo, né, a plataforma do espiritismo é uma, a da política é outra, certo? Então, o que nós precisamos é de uma atuação política, mas não essa que nós estamos presenciando. Nós estamos, gente, vivendo uma intolerância gigantesca, porque ninguém mais consegue falar com equilíbrio. Ninguém consegue conversar, olha, o partido tal fez tal proposta, eu discordei, né? Porque eu acho que a proposta tem uma fragilidade, que tem um ponto aqui que não está correto. Ninguém mais consegue conversar com equilíbrio. É o ódio que está presente na nossa vida política, nas redes sociais, tão importantes, inclusive, para o movimento de todos os setores. Mas a pessoa, ela descarrega um ódio, eu tenho ódio, certo? Eu queria que todo mundo fosse fuzilado, né? Nas redes sociais as pessoas se ofendendo por causa dos prós e dos contras. Porque eu defendo isso, você defende aquilo, não há um bom senso, não há um diálogo sadio, há muito julgamento. De repente, todo mundo virou juiz. Está todo mundo julgando. E ai daquele, né? Se a sua opinião, que ele acha que é a verdade, for diferente da sua. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é a verdade, né? O que é a verdade? O que é a verdade? Mas nós somos cheios de razões. Acabamos virando realmente catedráticos em julgamento. Que o pior, em xingamento. As pessoas estão se ofendendo, não é? Gente, que discurso é esse? Então nós vamos pegar um fuzil AR-15 e sair matando os membros do Congresso Nacional? É isso que nós vamos fazer?
Ah, Vagninho, mas dá vontade. A gente tem, às vezes, vontade, né? Vontade de esganar uma pessoa só um pouquinho. Mas não está certo isso. É isso que nós aprendemos com a nossa querida doutrina? É essa a proposta do Espiritismo? Manchar as nossas mãos com sangue para fazer o bem? É isso? Então eu prefiro morrer na cruz junto com Cristo, né? Porque ele nunca compactuou com o mal. Ele nunca aplaudiu nenhuma instituição corrupta do seu tempo, mas preferiu morrer na cruz do que matar. É diferente. Entender que a política é o espaço do diálogo, é o espaço da composição. Composição é composição. Porque se um grupo incrementa tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, isso é ditadura, não é? Uma coisa fechada. Então, na composição, né, em um implemento, eu tenho uma ideia. Essa ideia tem 10 passos. Eu consigo 3, colocar 3. Aí vem o outro, coloca 2. E a gente vai compondo, né? Vai compondo. Porque as pessoas vão entendendo as necessidades e junto nós vamos chegando num consenso. Mas não é o que nós vemos hoje. Nós não temos necessidade de ódio, nós temos necessidade de lógica, de bom senso, né? E aí eu vou passar para o lado de Kardec, que nos diz, né, que nos mundos superiores, né, é o ideal grego. Há uma aristocracia intelecto-moral. Os que governam são os mais sábios. Era a proposta de Aristóteles. O governo era composto dos mais sábios. Só que Kardec dá um upgrade ali, né? Ele vai assim mais fundo e fala os mais sábios e os mais bondosos. E o governador do nosso lar? Quem é que já leu o livro Nosso Lar? Pensa nesse indivíduo, né? Verdade? Ele é venerado por lá, pela sabedoria, pelo seu grau de amor. E por incrível que pareça, nos sistemas políticos dos mundos superiores, os que detêm o maior cargo é aqueles que mais servem. Jesus, governante do planeta Terra, está sobre ele a responsabilidade do crescimento moral desse planeta. Ele veio para servir, certo? Então vamos estudar o Evangelho. Qual a melhor maneira de agir? Porque já repararam que quase todas as ideologias procuram alguma coisa que Jesus disse para se apoiar e fazer a sua plataforma? Não é verdade? Já perceberam? Que todos eles têm alguma coisa de Jesus ali. Jesus democrata, né? Fazer aos outros o que querem que os outros vos façam. Tem o Jesus anarquista. O reino de Deus está dentro de vós. Tem o Jesus socialista. Amarás um aos outros como vos amei. Tem o Jesus comunista. Eu tive fome e não me deram de comer.
Eu tive sede e não me deram de beber. Tem o Jesus capitalista, parábola dos talentos. E tem o Jesus ditador. Que é isso, Wagner? Jesus ditador. Mas olha que interessante, né? Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. É necessário nascer de novo e ponto final, acredite ou não. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Né? E é necessário nascer de novo. É uma norma, é uma lei imposta por Deus. Só que com uma diferença enorme, não é? É da justiça, por excelência, né? Porque Deus criou o universo e as suas leis não mudam jamais, porque elas são justas, elas são para todos nós, certo? Então, naquele tempo, como ainda hoje, havia controvérsia sobre trazer a política profana para dentro das casas espíritas. E é preciso lembrar que esses militantes, né, eram sinceros e idealistas, como Bezerra de Menezes, que eu falei no início, Campos Vergal, Freitas Nobre, que eu citei, Emílio Manso Vieira, Castro Neves e outros, né, que levaram a sua vivência pública, né, levaram para a vida a sua vivência pública, certo? Então eu vou ler aqui para vocês uma resposta de Emmanuel a respeito. Ele coloca assim: meus amigos, muita paz. Acreditamos que a nossa função em nos comunicar convosco será sempre a de cooperar, num convênio ativo de boa vontade com os nossos irmãos encarnados em favor da vitória do bem. Nesse sentido, cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva por meta, uma vez que, colaborando, segundo cremos, na melhoria da humanidade individual, em nossa tarefa de esclarecimento evangélico, devemos contribuir no engrandecimento do todo. Assim sendo, embora não seja ilícito a nós outros, os espíritos que vos precedem na grande viagem da verdade, a interferência indébita em vossas realizações na ordem política, em razão do organismo público, de administração, exigir a livre manifestação do homem de passagem na crosta da terra, admitimos que aos espíritas cristãos, cabe o direito da participação nos serviços direcionais da vida pública, desde que lhes competem à frente da doutrina. Esclarecendo, pois, que só nos resta exaltar o trabalho do bem infinito, nos variados setores em que se manifesta, com os nossos sinceros votos de triunfo vivo dos nossos companheiros que atualmente se consagram na plantação do Evangelho nos arraiais da política nacional. Atento aos compromissos de cristianização do homem, a partir da nossa própria renovação íntima, sob os padrões de Jesus, pedimos as bênçãos do Altíssimo, para que nós todos, acima de tudo, possamos buscar o nosso dever bem cumprido. E Divaldo nos diz, né, que a espiritualidade nos fala que nós vamos sair desse caos político que nós vivemos, com grandes arranhões. Porém, o Brasil vai realizar a sua missão de pátria do Evangelho. Precisamos dar a nossa parcela de contribuição
precisamos começar a mudar o nosso comportamento. Nós somos responsáveis pelaquilo que nós colocamos na internet. Se nós estamos destilando ódio, nós responderemos por isso. Nós podemos sim dar a nossa contribuição, a nossa opinião. Sim, a vida em si é uma política, não é? Mas é preciso fazer como nós falamos no início, com equilíbrio, com respeito, com composições de ideias. Não aceitar a corrupção? Sim, porque o Cristo, como foi dito, nunca se curvou à corrupção em momento algum. Mas a mensagem dele era toda de amor, sempre de amor. Embora, como nós lemos, como nós falamos, lemos a mensagem de Emmanuel, né? Que temos que ter espíritas no meio, sim, para trabalhar, para ajudar com um entendimento diferenciado, porque a doutrina é maravilhosa, como eu sempre falo, não é por causa de nós espíritas, é por causa dos espíritos. Porque nós, aonde nós colocamos o nosso dedo, nós começamos a fazer um monte de porcaria. Porque ainda nós estamos cheios ainda de deficiência dentro de nós. Mas nós já estamos querendo mudar. Nós já estamos querendo acertar. Então, se nós vamos pegar tudo aquilo que o Cristo falou, e se nós começarmos a colocar ele nas ideologias políticas, acreditando que nós temos a razão, porque nós estamos encaixados naquilo que o Cristo falou, nós não podemos esquecer do exemplo maior. Porque se todo aquilo que o Cristo disse se encaixa na sua ideologia, naquilo que você acha que é correto, naquilo que os nossos políticos acham que é correto, nós não podemos esquecer que Jesus nunca se corrompeu, que Jesus não foi corrupto, que toda a mensagem do Cristo foi de amor, de fé e de esperança. E ele sempre se referia à vida futura. Sempre. Se nós não conseguirmos enxergar, ficarmos só que nem o cavalo, certo? Com aquele cabresto, com aquela coisa na frente, assim, que só enxergamos para frente, mas não conseguimos enxergar a dimensão que está ao nosso redor e não conseguimos enxergar o futuro maravilhoso que o Cristo, que Deus, nos reserva, porque nós fomos criados para sermos felizes, mas nós temos que conquistar essa felicidade, como eu já falei várias vezes. Se nós ficarmos presos a essa mesmice pequenina das nossas concepções tão tristes, nós não vamos conseguir entender a mensagem do Cristo, né? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. O que é isso, vinde a mim? É acreditar em Deus da boca para fora? É realizar cultos exteriores? Ou a nossa transformação interior através do nosso procedimento voltado ao bem de todos? Não é? Porque quando nós começamos a praticar o bem, quando nós começamos a servir, quando nós começamos a respeitar aqueles que pensam de forma diferente da gente, dentro de um diálogo, não é? Nós começamos a amenizar o nosso jugo, porque nós começamos a fazer o que o Cristo pediu.
né? Então é isso, gente. Vamos ser otimistas. O Brasil vai sair desta crise política, mas não vai sair com ódio no coração. E se sair, como disse o Divaldo, né? Vai sair com grandes arranhões. Mas vai sair, certo? Como nós vamos vencer a pandemia? Vamos dar a nossa parcela de contribuição, sim, não é? Tendo todos os cuidados, as recomendações necessárias, mas vamos viver com equilíbrio, vamos viver com fé, vamos viver com otimismo, porque aquele que é otimista encurta a distância. A quem tem, muito será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Se não me engano, está em Mateus isso. Nós não podemos pegar isso aí ao pé da letra, né? Mas nós temos que entender que Jesus falava sobre o nosso otimismo, sobre as nossas conquistas. E quando nós nos empenhamos num objetivo, e se esse objetivo for justo, se esse objetivo for para o bem realmente do nosso semelhante, nós chegamos com muito mais facilidade naquele ponto em que nós traçamos a nossa meta. Agora, quando nós somos negativos, nós demoramos e muitas vezes não chegamos lá. Então é isso, pessoal. Falei um pouco de política, né? Mas não essa política aí que nós estamos vendo aí, a politicagem, né? Falamos um pouco da política necessária e que vai aparecer homens, sim, já está aparecendo. Tem muito espírito bom encarnado, né? Já começando a fazer as modificações. Mas as modificações, infelizmente, vão demorar aqui na Terra para acontecer. Por quê? Por causa da nossa imensa inferioridade. As trevas ainda lutam com todas as forças para não mudar a forma com que elas se alimentam. E muitas vezes, sem perceber, nós entramos de roldão, né? Porque aquele que destila ódio nas redes sociais está acompanhado do ódio. Pense nisso. Você não precisa concordar com esse ou aquele político, mas procure respeitar e vibrar para o bem de todos, para o bem do Brasil. Que Deus nos abençoe e que nos dê um dia maravilhoso, noites reconfortantes e sabedoria para traçarmos o nosso caminho. Muito obrigado por me escutar. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Tamo junto, sempre.